Oi, oi, gente, tudo bem? Eu sou Michele Bastos, para quem não me conhece, sou terapeuta corporal, sócia do Mie Bastos de Spa e eu tenho um único objetivo de ajudar você a fidelizar o seu cliente. Eu tenho meu espaço, já trabalho há alguns anos com isso e o que eu passei para chegar até aqui eu não quero que você passe. Então eu quero te trazer dicas e compartilhar com você qual é o caminho que você precisa seguir para chegar até esse ponto que é fidelizar o seu cliente no primeiro atendimento. Hoje eu vou falar para você aqui 4 dicas que me veio na cabeça. Eu falei, gente, isso é super importante. São coisinhas pequenas que a gente vai somando e ela vai se tornando num baita de um processo dentro da empresa. Ela vai se moldando de uma maneira que você abrange o cliente por todos os lados. E isso você não pode deixar de ter. Isso é super importante, faz muito sentido para o seu processo. Então aqui eu vou trazer para você 4 dicas que vão te ajudar e muito a interagir com o seu cliente. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, a dica número 1, é diferenciar o seu profissional do seu pessoal. Gente, não é sempre que tem amigos, né, e parentes que se tratam com você. São raras exceções. É muito mais fácil ver uma pessoa de fora que não te conhece se tratar com você do que você ter familiares e amigos próximos se tratando com você. Essa é uma dura realidade. Depois que você faz sucesso, que você fica famoso, aí todo mundo quer vir tratar com você. Mas até lá, a gente come um bom feijão. Mas até lá, a gente come um bom feijãozinho com arroz aí para conseguir os clientes que vão chegar até você pelo seu profissionalismo e aí vai inverter a situação. Aí essa galera que é próxima, esses amigos aí vão querer tudo se tratar com você. Mas esse dia chega, gente. Então, quando você vê pessoas de fora se tratar com você e pedir a sua ajuda e tudo mais para na sua clínica, é difícil você ter esse lado pessoal envolvido, né? Você geralmente vai ser mais profissional, mas pode acontecer de com o relacionamento e com o passar do tempo, essas pessoas acabam se tornando próximas, e aí se elas viram próximas, aí é a hora que você tem que tomar cuidado para não deixar o seu lado pessoal virar presente ali no seu momento de trabalho, no seu lado profissional. A gente tem que cuidar muito disso. Eu já até comentei sobre isso em alguns vídeos. Cuidado com o que você fala, cuidado com a maneira com que você entrega. Às vezes, porque é alguém que você conhece, você fala assim, ai, eu não preciso fazer o escalda-pés ela, eu não preciso servir cafezinho para ela, eu não preciso fazer um agrado aqui na mão dela enquanto ela tá guardando na limpeza de pele, eu não preciso fazer nada disso. Porque você tá misturando o seu lado pessoal. Você fala assim, bom, ela gosta tanto de mim, ela é tão próxima, somos tão amigas, que ela não precisa, ela só tá aqui pra eu fazer isso, né? A drenagem ou a relaxante e acabou. Como se você não tivesse o dever e a obrigação de encantar. Só que é aí que você se engana, porque você tem o dever, você tem a obrigação de encantar, de gerar essa experiência nessa cliente também. Principalmente se você estiver cobrando dela, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não preciso fazer tudo isso e tal, não sei o que, mas ela paga o mesmo tratamento que as outras. E as outras recebem tudo de primeira e ela recebe só o básico. Então, cuidado para quando você tiver essas clientes que são tão próximas, que são amigas, para você não misturar o seu lado pessoal com o seu lado profissional e diminuir a qualidade do seu atendimento e entregar menos para ela, né? Acreditando que ela nunca vai te abandonar, acreditando que essa pessoa sempre vai estar com você, principalmente nossas mães, né? Que às vezes fazem tratamento com a gente, elas merecem o mesmo tratamento ou até melhor. E se for na sua clínica, mas não for ser atendida por você, você ia gostar que as suas funcionárias, as pessoas, as parceiras que estivessem trabalhando com você atendessem elas diferente das outras? Ou você ia querer também gerar essa experiência na sua mãe? Então, empatia com o ser humano, né? Vamos tratá-los como a gente gostaria de ser tratado. Isso partindo do princípio que se você tem essa dificuldade, né? Se você não consegue ter essa empatia para você poder
atender melhor, para você poder cativar, para você poder encantar em qualquer momento, até no cafezinho, gente, até naquele detalhe você não pode misturar o seu profissional com o seu pessoal. Eu já cheguei em clínicas e eu vi clientes antigas da clínica, né? Ai, me dá um cafezinho? E aí a moça fala assim, ai, fica em casa, pode se servir. Só que chega outras clientes, a mesma recepcionista que falou isso para aquela cliente foi lá e serviu a outra cliente. Independente se a cliente é nova, se a cliente não sabia e tudo mais, o tratamento tem que ser o mesmo. Não misture o tempo que a sua cliente está. Não é porque ela vem sempre com você, porque ela preferiu estar com você, que você tem que deixar ela ao Deus dará na sua clínica, sabe? Ela precisa sim ser mimada. Ela precisa sim ser cuidada. Se ela quisesse servir cafezinho sozinha, ela servia na casa dela. Ela não precisaria estar numa clínica, gente. A gente tem que ter prazer em servir, prazer em cuidar. Deixa que eu faço isso pra você, deixa que eu te ajudo aqui. Porque quando elas vão lá, elas estão fugindo da realidade delas, elas estão saindo do dia a dia delas. Então é super importante que a gente não misture o fato da cliente estar frequentemente no nosso atendimento, ou de ser um amigo, ou de ser um familiar, ou de ser alguém que a gente gosta muito com o atendimento. Não é por causa disso que a gente vai deixar de entregar alguma coisa, ou a gente vai falar alguma coisa que é desnecessária, tipo, ai, olha, agora já fiz, vamos, vai embora, dá o próximo que eu ainda tenho que atender mais gente aqui. Experiências são experiências. A pessoa que você tratar dessa maneira, você pode ter certeza que ela não vai levar essa experiência adiante. Ela pode ser sua amiga, ela pode ser o que for, ela pode sempre ir com você porque ela vai ver resultado e tudo mais, mas talvez ela não fale de você com tanto entusiasmo, né? Talvez ela não seja uma pessoa que te mande um depoimento, amiga, que sensacional isso que você me proporcionou aqui. Então, gente, cuidado com essa questão, tá bom? Isso é muito importante. Analisa aí os seus passos, veja como você está agindo, como você está tratando. Chamar cliente de miga. Oi? Querida, florzinha. Gente, chama pelo nome. Essa pessoa tem um nome. Mostrar que você sabe o nome dela, sabe? Isso é tão genial, chamar ela pelo nome. É uma coisa tão simples, mas tem tanta gente botando apelido. Tanta gente. Ai, não, é que eu já conheço ela, que a gente é muito íntima. Tudo bem, não mistura isso. Lá fora você chama ela de miga. Lá fora você chama ela... Aqui dentro fala assim, Viviane, Priscila, Michele. Sabe? Fala o nome dela, que é a coisa mais prazerosa que tem. É você frequentar um lugar e as pessoas saberem, a Michele chegou. Michele, você quer um café? Michele, é sua vez de entrar na sala. Isso é genial, tá? E eu acho que vale super a pena manter. Dica número 2. Pontualidade é primordial. Você precisa ser pontual. Eu já cheguei em lugares para ser atendida e a profissional ainda não havia chego. E eu cheguei assim 5 minutos antes, 10 minutos antes. A profissional ainda não tinha chego, gente. Não tem nada mais desagradável que isso. Você tem que se programar. E aí, vamos lá, vamos falar. Ah, mas Michele, às vezes pode acontecer, o pneu do meu carro furou, eu peguei trânsito, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá bom, mas com quanto tempo de antecedência você estava se preparando para chegar no espaço? Ah, eu estava me preparando para chegar no espaço 1 hora antes da cliente. Tá bom, mas se você é um dia que tá chovendo muito, véspera de feriado, sexta-feira, óbvio que vai ter trânsito nessas datas. Óbvio que você vai levar, às vezes, um trecho que você levaria meia hora, 40 minutos, você vai levar 1 hora e 10, 1 hora e 20. E aí, se você estava se programando para chegar com 1 hora de antecedência no espaço, você vai chegar com 20, 15 minutos de antecedência no espaço. É óbvio, gente, tem coisas que são óbvias. Então a gente tem que estar, nós temos que estar alinhadas com essas questões. Ah, é uma data especial, uma data importante, sai de casa com 2 horas de antecedência, 3 horas de antecedência. Porque quando a gente vai atender a cliente e a gente está atrasado, o nosso espírito é outro.
A gente está acelerado, a gente está agitado, porque a gente está correndo, porque a gente tem que arrumar tudo, deixar tudo pronto, a gente tem que se higienizar, a gente tem que se paramentar para atender aquela cliente que está chegando. E aí a cliente chega, você já tá suando, você já tá transpirando. Por quê? Porque você tá agitado ainda, você não deu tempo de acalmar. Você também precisa tomar seu chazinho antes do seu atendimento. Para acalmar, descansar, para o suor passar, né? Pra gente se restabelecer, pra gente atender o cliente bem. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Pneu do carro furou. Tá bom, pneu do carro furou. Você levou aí 1 hora para trocar o pneu, entre chamar alguém e tal, não sei o que. De novo, com quanto tempo de antecedência tá saindo? Você tá achando que tá saindo com antecedência de casa para atender aquele cliente, mas eu acho que você não tá saindo com antecedência. Se você tem um espaço físico para atender e você pode estar no seu trabalho antes desse horário, por que chegar em cima do horário sabendo que você pode acontecer alguma coisa na rua que te afete o trabalho, que você mude o seu percurso, que você não tem esse tempo para sentar, relaxar? Eu gosto de chegar no espaço e meditar antes. Então eu já me preparo para receber a cliente, eu medito, às vezes eu já tomo meu chazinho antes de atender a cliente. E geralmente é assim, né? Quando a gente tem algum comércio, algum serviço, algum negócio, a gente nunca chega de mãos abanando, nem sai de mãos abanando, né? Então eu sempre chego com muitas sacolas, pasta, bolsa grande, né? Às vezes trago toalha da lavanderia, trago os cobertores que a gente sempre higieniza e tal. Então eu sempre chego com muita coisa e saio com muita coisa. Trago serviço para casa, então as fichas de anamnese eu trago para casa, analiso as fichas de anamnese, mando as mensagens para as clientes avisando das novidades, das promoções, o que tem. Então é muita coisa pra gente fazer. E eu sempre chego com muita coisa para fazer e saio com muita coisa para fazer. Você imagina se eu chegasse sempre em cima da hora para fazer tudo isso, para organizar as coisas, para me preparar, para meditar, para tomar meu chazinho antes de atender a cliente. Certamente, algum dia, algum momento, um imprevisto iria acontecer. Olha, gente, eu vou contar para vocês, né? Tudo aqui é uma questão de experiência, então vou trazer para vocês. Em 2020, acho que foi 2020. Foi 2020, o começo de 2021, não lembro, mas acho que foi 2020. Eu tinha uma cliente que fechou pacote de drenagem e ela ia toda sexta-feira, às 5:30 da tarde, fazer pacote de drenagem. E da minha casa até o espaço, aquele dia eu ia só para fazer o atendimento dela. E da minha casa até o espaço era meia hora. Eu resolvi sair de casa, né, já imaginando, falei, poxa, o espaço, ela tem que chegar lá às 5:30. Eu vou sair de casa então 3:30. Porque eu quero chegar lá um pouquinho antes e tudo mais, quero me preparar. Meia hora era meu tempo para chegar no espaço. Se eu saísse 3:30, 4 horas eu ia estar lá. Ou seja, eu cheguei com 1h30 de antecedência à cliente. Porém, por algum motivo eu não saí 3:30 naquele dia. Eu acabei saindo de casa, acho que era 4 horas. Ainda assim, se tudo tivesse dado certo, eu chegaria lá 4:30 e eu estaria com 1 hora de antecedência à cliente, porque o horário dela era 5:30. Naquele bendito dia, era uma sexta-feira, que eu não contava com isso, né? Não contava com as minhas dúvidas. Eu peguei um trânsito que vocês não têm noção. Choveu, eu já estava dentro do carro, a hora que começou a chover, não saí de casa chovendo, não sabe? O trânsito estava parado e aí começou aquela chuva. Eu indo, deu 5 horas eu parada no trânsito. Gente, um trecho de meia hora. 5 horas da tarde eu parada no trânsito. Eu cheguei na porta do meu espaço 6 horas da tarde. E detalhe, essa cliente também me mandou mensagem no meio do caminho, 5:30, que ela estava presa no trânsito e ela não ia conseguir chegar às 5:30, que ela ia chegar às 6:30. Foi o que me salvou. Porque quando eu cheguei na porta do espaço, cadê a chave do meu espaço? Eu tinha esquecido em casa. Depois disso, nunca mais tirei a chave do meu carro. Agora fica na chave do meu carro. Na chave da porta da minha casa. Eu esqueci a chave do meu espaço.
A minha sorte era que meu irmão, que é meu sócio, trabalha próximo do meu espaço e era o caminho dele para ir embora. E aquele horário eu falei, ele deve estar por aqui no trânsito. E aí quando eu mandei, ele estava na rua paralela ao espaço. E aí eu falei pra ele, poxa, cara, você tem uma chave aí, reserva e tal, não sei o que. Ele falou, tenho. Ele só saiu do trânsito, encostou e já me entregou a chave. E aí eu subi e entrei. Ou seja, tudo que podia dar errado naquele dia deu errado, mesmo eu saindo de casa com antecedência. Ah, e se eu tivesse saído meia hora mais cedo? Pode ser que eu não tivesse ficado presa no trânsito. Pode ser, porque a chuva só começou depois das 4 da tarde. Ou seja, pode ser que eu não tivesse pegado chuva, eu estaria com mais tempo para poder pegar a chave de casa. Foi um imprevisto que aconteceu? Foi, gente. Mas se eu tenho um atendimento na parte da tarde, por que eu tenho que sair próximo desse horário? Eu almoço, tomo meu cafezinho e vou tranquila pro trabalho. O que eu iria ficar trabalhando em casa, que é editando, fazendo vídeo, postando, eu faço de lá até o meu próximo atendimento. Isso é possível fazer, né? Mas a gente só aprende na dor. Então, pontualidade é primordial. Por quê? Com a pontualidade, você vai se preparar para atender aquela cliente. Você não vai estar agitada, você não vai passar a sua energia de ai, tem que ser rápido para sua cliente. E tudo vai fluir naturalmente, porque as pessoas percebem quando a gente está muito agitado, quando a gente está muito ansioso. Então, cuidem disso. Fechou? 3. Evite frustrar a sua cliente. Burocracias são muito ruins, gente. Ninguém gosta de burocracia. Às vezes uma coisa que é tão simples, as pessoas pedem pra gente fazer tanta coisa que você fala assim, gente, ok, mas será que realmente é necessário tudo isso? Então não peça para sua cliente fazer coisas, gente, que são descabidas e que só vão favorecer a você. Talvez tente encaixar a sua necessidade num outro processo se você está criando muita burocracia para ela. Mas facilite a vida dela. Procure sempre solucionar, gente. A gente tem que procurar sempre solucionar o problema dela com calma, simpatia, empatia, atenção. São coisas que mudam qualquer situação. Então, vamos facilitar o que a gente puder facilitar, né? Vamos deixar a vida da cliente mais fácil para que ela perceba que ali as coisas vão fluir com mais facilidade e que a gente vai ter um desempenho melhor, uma habilidade melhor no que ela foi buscar, que na verdade é relaxar e não é burocracia, né? Não é querer complicar as coisas, assinar papel, fazer isso, não sei o quê. Olha, mais um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Contratos. Vocês querem que a cliente assine contrato? Gente, ótimo, mostra que você é profissional, que você tem um contrato com ela e ela tem um contrato com você. Gente, eu tô falando aqui de contrato para quem faz, por exemplo, mensalidade, tá? Aí é legal ter um contratinho com as regras dela e a regra da empresa. Porque aí ela vai ver que você é profissional, você tem tudo mais, tá escrito, nananana. Mas se a cliente quiser cancelar, gente, cancela. Você não vai usar esse contrato contra ela. É só para ela entender que tá tudo escritinho, quais são as regras daquele contrato. Tanto as que ela deve cumprir, como as que você vai cumprir. Mas você não vai judicialmente usar aquilo contra a cliente, né? Poxa, eu quero cancelar o contrato, agora eu não tenho mais condições de pagar, meu marido ficou desempregado, eu tô com algum problema. Ok, gente, quando você puder, você volta, ó, contrato engavetado e acabou. Vida que segue, sabe? Nada de prejudicar a cliente por conta disso, porque você vai frustrar a cliente e olha, gente, já falei aqui também. Conquistar um novo cliente dá mais trabalho do que você manter o seu cliente. Então, cuidado com as exigências que você faz, com as imposições que você faz para o seu cliente, tá? Eu mesma, esses dias, passei por uma questão dessa de contrato, de sem ter me falado, sem nada. Eu falei, olha, ok, não quero mais ser atendida por vocês. E acabou, sabe? Era uma questão de saúde dos meus filhos. Vou procurar outro profissional porque esse mercado tá cheio. E eu vou achar que tá tudo certo, vida que segue. Da mesma maneira, as nossas clientes fazem com a gente.
Então, cuidado, tá bom? Quarto, quais são os benefícios de encantar o meu cliente? Por que que a Michelle fica tanto falando isso, né, gente? Ai, por que tem que encantar o meu cliente? Por que que eu tenho que causar essa experiência no meu cliente? Porque o cliente que é encantado, o cliente que tem essa experiência, ele é muito mais sensível, ele é muito mais suscetível a continuar com você por um longo tempo no seu estabelecimento. Ele pode sim te indicar para outras pessoas, ele pode sim continuar com você mesmo se você aumentar o valor, porque a gente tocou em algo a mais. Então, isso é muito importante. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não trabalha isso, comece a trabalhar. Se você tiver dúvida, manda aqui que eu te ajudo, tá bom? E o que é legal disso é a gente manter o cliente sempre nessa magia, né? Sempre nesse encanto. Para vocês terem uma noção, a Disney, ela treina muitos funcionários, ela foca muito em treinamento, né, para que todo mundo esteja vivendo a cultura Disney. E os funcionários, eles são treinados, eles têm autonomia para, se uma criança estiver chorando no parque, eles podem dar um brinde, se uma criança estiver fazendo birra, né, ali descontente com alguma coisa, eles podem dar um brinde para essa criança para encantar, porque aí a criança fica encantada com aquilo que aconteceu e os pais também ficam encantados com aquilo que aconteceu, né? Isso é super bacana, porque você gerou uma experiência de encantamento e aquele negócio, você já viu que quando tem alguém brigando num lugar, né, ou criança mesmo chorando, isso tira a nossa atenção, a gente começa a ficar, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo aqui? Isso muda um pouco o clima do lugar. Então, quando eles pensam nisso, é justamente por isso, para manter este clima, né? E aí eu volto até um pouquinho lá atrás, lembra que eu falei de não frustrar a cliente, não arrumar briga com ela? Então, você muda o clima do seu ambiente, né? E quem tá lá perto vendo, né? E se tiver outra cliente, se chegar uma outra cliente e ver esse processo. Então, vale a pena cuidar. Vale a pena a gente estar sempre focado em encantar o seu cliente, né? Em trazer esse benefício para ele de ser bem cuidado, de você perceber. E olha, assim, essa questão que eu trouxe aqui da Disney agora, não é que o pai foi lá e falou: olha, me ajuda aqui com meu filho, dá um brinde para ele parar de chorar, nem nada disso. Os funcionários fazem mais do que é esperado deles, né? Além de atender, além de servir, eles olham nos olhos, enfim. Eles têm outras questões que eles colocam ali naquele momento que vai além do que eles estão aprendendo em treinamento, né? É muito essa questão de eu quero encantar. E por que eles agem intuitivamente? Por que eles agem sem ninguém mandar, sem o chefe ou o gerente mandar? Porque eles compraram a ideia da empresa, né? Eles compraram ali eles estão todo na cultura da empresa, né? Seguindo aquele momento, vivendo a experiência da empresa. E isso é genial. Se você conseguir criar isso no seu ambiente de trabalho, você está 1000 passos à frente. Se você conseguir com que as pessoas que trabalham com você, né, ou você mesma, gerar este momento, este encantamento nos seus atendimentos, a ponto de quem está à volta querer também, né, fala, poxa, eu quero ajudar ela nesse processo, eu quero fazer com que a gente realmente fique assim, nessa harmonia aqui dentro, as coisas fluem. As pessoas que trabalham com você vão querer manter essa harmonia, sabe? Tudo limpinho, tudo organizadinho, cuidando do cheirinho do ambiente, cuidando se as clientes estão sendo bem atendidas ou não estão. E isso é porque todo mundo comprou, né, a sua ideia, comprou a sua empresa, a cultura da empresa, tá enraizada nas pessoas. E é isso que a Disney faz, ela enraiza a cultura da empresa em não deixar a magia morrer até nos funcionários, gente. E a gente, como dono do estabelecimento, dono do espaço, isso tem que estar muito claro, né? Isso é mais do que obrigação. Não adianta eu falar para as pessoas que trabalham lá, para as parceiras que atendem no espaço, olha, gente, a gente precisa ter harmonia, sabe? Cuidem da espiritualidade e tal, não sei o quê, e coloco elas em treinamento e blá, 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 e eu? Como eu tô, né? Ou se eu mesma trabalho sozinha, falo, olha, isso daí que ela tá falando é tudo muito bonito, mas no dia a dia eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso, e aí você leva tudo isso pro trabalho. Gente, apaga tudo. A gente tá mexendo com bem-estar. E no bem-estar a gente quer o bem da cliente. A gente quer encantar a cliente. A gente quer levar mais para a cliente. Então isso é nossa responsabilidade mais do que os outros. Quando a gente é o que a gente está falando,
todo mundo vê. A gente precisa ser mais, né? Então, tratar o cliente bem, deixar o ambiente harmonioso tem que ser nosso, tem que ser intrínseco, né? Tem que estar lá dentro, enraizado, para a gente poder levar isso pro cliente. E aí você vai ter ideias de como atender o cliente, você vai ter ideias do que fazer, o que falar para agradar, para encantar, né? Uma coisa que eu acho assim genial e nessa hora eu acho muito bom a gente conhecer várias técnicas, vários tipos de terapia, porque quando o cliente chega com alguma questão que foge do dia a dia dele, né, que foge do que ele contratou ali com você, se você tem várias técnicas, várias terapias, você pode agradar ele de outras maneiras, né? Poxa, hoje eu tô com uma cólica, eu tô com uma alergia, uma irritação. Poxa, se você faz uma auriculoterapia, você coloca ali uns pontinhos na orelha dele, né, para ajudar a amenizar e tudo, e faz o processo, a massagem. Ai, mas cobrou a mais, quanto que é? Quanto que é, gente? Calcula o seu custo, se for possível dê, se você falar assim, olha, eu só te tratei hoje porque eu achei que eu podia, porque eu achei que você precisava, não tem custo. Ah, não, qual é o seu custo das sementes, do papelzinho, levou um tempo a mais na cabine ou não? Calcula esse custo, fala assim, olha, eu só vou te repassar meu custo, 25, 30, 50 reais. Você precisa fazer esse cálculo para poder entender se você pode dar esse brinde ou se você vai repassar. Mas é o encantar, é o fazer sem ele estar esperando, sabe? Fazer para cuidar. É claro que se você for cobrar, há vídeo. Olha, eu posso fazer isso, isso e isso agora, que vai te ajudar, que vai melhorar e tudo mais, e eu vou cobrar X. Você quer que eu faça? Pode fazer. Não, não faça. Olha, eu vou fazer isso, sempre avisando, eu vou fazer isso para te ajudar, para te trazer esse benefício e tal, porque eu acho que hoje você tá precisando, você comentou isso e eu notei, então eu vou te dar isso aqui na sua sessão. Você já usou, já teve experiência ou não? Isso é informação, informação é a alma do negócio, né? Você tá gerando um encantamento ali nele, que olha, gente, quando eu vou num lugar, eu falo, eu tô muito cansada, vou fazer meu pé, e a pessoa faz uma massagem no meu pé na hora de fazer as unhas. Ai, já falo, que delícia, gente, eu nem pedi a massagem, a pessoa fez só pra me agradar, só pra me encantar. Eu adoro essas coisas, então o que eu posso fazer pra encantar a minha cliente, eu faço. Eu sigo trabalhando pra isso, com esse objetivo. Então, fechou? 4 diquinhas aí para você adaptar no seu negócio, para você já começar a fazer. Vou recapitular elas aqui para você. Para ficar memorizado na sua cabeça, tá bom? Então bora lá. Dica número 1, diferencie o seu lado profissional do seu lado pessoal. Dica número 2, lembre-se que a pontualidade é primordial. Dica número 3, evite frustrar ou irritar o seu cliente com muitas burocracias. E dica número 4, os benefícios de encantar o seu cliente são infinitamente superiores e te trazem recompensas incríveis. Fechado? Então eu estarei sempre aqui à disposição. Contem aqui, mandem mensagens aqui me dizendo se vocês já fizeram isso, como que isso funcionou, se vocês não percebiam que vocês agiam dessa forma, se vocês mudaram, como que isso aconteceu aí no seu trabalho. E se vocês precisarem de ajuda, podem me mandar, porque eu sempre conto com vocês e vocês também podem contar comigo. Beijo grande e até mais!